Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, dia 30 de julho, sábado da 17ª semana do Tempo Comum, está em Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, sábado, começa com uma perturbação, digamos assim, do governador Herodes. É a perturbação que acompanha a vida interior, a consciência de uma pessoa, quando ela sabe que fez uma coisa errada, quando ela sabe que cometeu uma injustiça. Por mais que ele fosse poderoso, era o governador da época, as pessoas que conviviam com ele certamente não falavam nada, não reclamavam, não o exortavam, não o corrigiam, mas a consciência interior de Herodes pesava. Porque ele sabia que tinha cometido um erro, porque ele sabia que tinha assassinado um homem de forma injusta. E aí vem delírios. E ele recebe notícias sobre Jesus, que fazia muitos milagres, e acaba chegando à conclusão de que João Batista era Jesus ali, aquela mesma pessoa. É isso que o pecado acaba fazendo com a gente quando falta perdão. Quando falta reconhecimento do pecado e acolhida da misericórdia de Deus. A nossa razão, ela não funciona mais direito. A gente começa a se sentir perseguido, a gente começa a enxergar coisa onde não tem, a gente começa, se tem duas pessoas conversando ali, eu já acho que elas estão conversando falando mal de mim. Eu perco a minha paz interior. A falta de perdão, ela causa isso na gente. De vez em quando a gente escuta pessoas falarem sobre a sua vida: olha, sim, eu cometi erros, sim, eu cometi excessos, mas eu não me arrependo de nada. Como assim? Não é humano não se arrepender. O que liberta um ser humano é exatamente reconhecer a sua culpa, pedir perdão e receber a remissão daquele pecado, receber a misericórdia de Deus. Isso é que liberta. A confissão é altamente libertadora. O que não é libertador é ficar convivendo com aquele pecado, com aquela culpa dentro de si, nunca exterminar aquela culpa que vai pesando sobre aquela consciência, mesmo quando a gente tenta se enganar. Vamos aprender com o exemplo de Herodes a nos deixarmos iluminar pela verdade, mesmo quando ela é dura. A verdade que eu fui injusto, a verdade que eu persegui uma pessoa de forma injusta, a verdade que eu cometi um pecado grave, a verdade que eu prejudiquei alguém. Reconhecer isso com maturidade, sentir o peso, mas pedir perdão e se abrir para o recebimento do perdão, para que esse pecado seja redimido. Jesus nos abriu essa oportunidade.
Herodes, que já tinha demonstrado fraqueza, porque tinha se associado a certas pessoas que o ludibriaram. No caso, Herodes se envolveu com a esposa de seu irmão Filipe. E por conta da afeição carnal, sensual que ele tinha por aquela mulher, ele acaba se comprometendo, fazendo um juramento que acabou levando a consequências que ele não se viu mais com forças para aguentar, para voltar atrás. Acima da verdade, acima do bem, acima da vontade de Deus, Herodes colocou o amor erótico que ele tinha por aquela mulher, com a qual ele tinha uma união ilegítima, acima de Deus e da verdade. Ele colocou a opinião daquelas pessoas que estavam naquele banquete e que tinham testemunhado o juramento de Herodes, de que ele daria tudo que aquela menina, filha de Herodíades, pedisse, por conta da dança que ela fez. É um homem que tinha todo o poder mundano naquela circunstância, naquele local, mas que foi interiormente fraco, porque acima daquilo que é principal, Deus e a sua vontade, e a verdade e o bem, coisas que são imutáveis e que são eternas, ele colocou coisas passageiras. Amores eróticos, mundanos, passageiros, opiniões alheias, como a gente chama, respeito humano, e invertendo as coisas, ele mesmo acabou se perdendo. Vale a pena a gente trazer esse alerta para nós. Às vezes é essa tentação que nós temos. A gente está bem aqui na caminhada, mas aí aparece aquela mulher, aparece aquele amor erótico, aparece aquela pessoa que nos lembra a vida passada, aparece opiniões de pessoas que a gente não quer desagradar, e porque não queremos desagradar, a gente acaba relativizando o bem, a verdade e a vontade de Deus. Não sejamos fracos como Herodes. Por fora, ele tinha o poder do seu cargo. Por dentro, ele tinha uma fraqueza de uma alma perdida, desorientada, que não tem hierarquia nas coisas, que relativiza a verdade, que relativiza o bem e que coloca Deus na margem. Não sejamos assim. Com o exemplo negativo de Herodes, aprendamos a ter uma fortaleza interior, uma virtude da alma, que mesmo nas circunstâncias adversas, diante das opiniões negativas dos outros, diante daquilo que outros vão pensar, nos fazem continuar a ser firmes naquilo que é o bem, a verdade e que é a vontade de Deus, claramente. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.